programa Saber Direito desta semana é com o professor Aurinei Brito e o curso é sobre Direito Penal Informático. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos. Eu sou Aurinei Brito, professor, advogado, criminal. Estarei com vocês durante essa semana para falarmos sobre um ramo novo do direito penal. Pesquisas novas estão sendo lançadas nessa área, que é a área de direito penal informático. Durante a semana falaremos sobre vários tópicos, passaremos sobre uma abordagem sociológica sobre o tema, a questão da história, a questão da sociologia, da filosofia que envolve essa área, né? A questão dos bens jurídicos protegidos pelo direito penal informático. São novos crimes que estão acontecendo na nossa sociedade, novas vítimas que passam por problemas relacionados ao uso da internet. Nós falaremos então dos autores desses crimes, quem são os hackers, os crackers, né? Além disso, falaremos um pouco sobre quais os principais crimes que acontecem dentro dessa questão da informática. Falaremos sobre crimes contra criança e adolescente e as principais normas penais que estão regulamentando a matéria atualmente no Brasil e na legislação comparada, certo? Então, iniciando o tema, é importante que se faça uma análise com relação a, principalmente, sobre a sociedade que vivemos hoje. É preciso que todos entendam o que a internet trouxe para nós como benefícios, mas também o que a internet apresenta como riscos sociais, né? Alguns sociólogos têm apresentado essa nova questão com várias nomenclaturas, sociólogos brasileiros e sociólogos estrangeiros já falam em sociedade da informação, falam em modernidade, pós-modernidade, sociedade do risco, são vários nomes que se apresentam. Mas o que é importante que se saiba? Que a nossa sociedade hoje evoluiu, mudou. As transformações trouxeram novos contatos sociais. A globalização expandiu os mercados, a comunicação. E a internet incrementou todo esse sistema. Então, essa é a primeira análise que deve ser feita e principalmente com relação à intervenção da internet no incremento das zonas criminógenas, né? Na ampliação dos crimes, na ampliação da vitimização. Novas questões sociais surgiram, novos contatos sociais surgiram, muitos benefícios nasceram, mas também novos riscos foram verificados. Então, nesse primeiro momento, é importante que se tenha consciência do contexto social em que nós vivemos. Quando nós falamos em sociedade da informação, que é um conceito que eu gosto muito de usar, vindo do espanhol Manuel Castells, ele fala que hoje a sociedade, a informação, além de ser fonte de conhecimento e de riqueza, é também fonte de poder, né? Então, quem tem o poder de gerenciar a informação toma conta de um poder planetário, como afirmou Zaffaroni. Toma conta de um poder que pode mudar, que pode transformar todas as relações políticas, sociais e econômicas de um país. Tem mais um conceito que eu posso trazer para vocês, do polonês Zygmunt Bauman, que ele fala na modernidade líquida, né? Ele fala dos efeitos colaterais da modernidade líquida. E isso tudo para mostrar que essa questão toda da modernidade trouxe influências negativas para a sociedade. E é preciso que nós saibamos lidar com toda essa questão. Então, nesse primeiro momento, essas são as questões iniciais que precisamos definir. Alguns fatores devem ser observados como primordiais para a questão dos crimes praticados pela internet, né? Com esse incremento da internet, das novas tecnologias da informação, as redes sociais passaram a ser a forma predileta de comunicação entre as pessoas, né? O barateamento das custos dos computadores baixaram, as pessoas passaram a usar ainda mais o internet banking.
as empresas, os bancos, os governos, todos vivem dependente da internet. Então, se o número de usuários aumentou, é evidente que o número de vítimas também vai aumentar. Se isso não for, se o acesso à internet não for acompanhado de um cuidado, principalmente das vítimas. Nós vamos falar muito ainda sobre essa questão do comportamento das vítimas na internet. Então, quando a gente fala em bancos, por exemplo, não é possível mais que uma instituição financeira consiga sobreviver numa sociedade como a nossa, sem uma conexão com a internet, sem ter um sistema informatizado. E hoje os usuários, os smartphones, o internet banking, tudo isso facilita a nossa vida. E como eu falei agora há pouco, assim como essas tecnologias nos facilitaram a vida, essas questões também nos trazem riscos. Então, essa sociedade conectada hoje é um contexto que deve ser observado primeiramente antes de falarmos sobre a questão da tecnologia. Uma questão importante sobre isso é que a internet ela modificou, inclusive, as organizações criminosas. Os criminosos deixaram de praticar crimes fisicamente, migraram para a internet, pela questão da facilidade no cometimento de crimes pela internet. É muito comum, inclusive, hoje, ter notícias de organizações internacionais que praticam os crimes através da internet, né? Migraram de um sistema físico para um sistema global, facilitado pela internet. Foi noticiado, inclusive em 2009, pela polícia suíça, a prisão de alguns autores de crimes pela internet relacionados à pedofilia. Muito se falou sobre a pedofilia na internet, certo que pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença classificada no CID-10 sob o número F65.4. Então é uma tecnia, inclusive, utilizar o termo pedofilia para definir crimes nesse sentido contra criança e adolescente. É a divulgação de pornografia pela internet, quando quer se falar, ou o estupro de vulnerável e assim por diante. Então, nesse caso, o que se verificou foi que algumas pessoas estavam envolvidas na comercialização de imagens sexuais envolvendo criança e adolescente pela internet. Foram presas mais de 2.200 pessoas, foram identificadas como participantes desse esquema, né, foram presas muitas pessoas, e eles estavam num esquema que envolvia mais de 78 países. E isso eu estou citando como um exemplo aqui a pornografia infantil, mas é evidente que hoje o tráfico de drogas, o tráfico de órgãos, são todas questões que podem ser verificadas assim a nível global. Inclusive, tem uma vertente da internet que é ainda pouco estudada e um pouco misteriosa e obscura, chamada Deep Web, né? Se fala muito que a internet hoje, o que se vê de superficial é isso que nós acessamos no Google, acessamos nos sites de busca, os nossos e-mails, né? A internet que se usa, as redes sociais, é uma internet superficial, a Surface Web. É a internet de iniciantes. Mas, inclusive, quando se pesquisa Deep Web na internet, se percebe que a imagem que se usa é um iceberg, onde a ponta do iceberg está exposta é a internet simples e a internet profunda, a Deep Web, é a internet obscura. E lá no submundo da internet, no obscurantismo da internet, estão escondidas as principais mazelas. Quando se pesquisa, por exemplo, essa questão da Deep Web, se encontra, sim, uma dificuldade muito grande da polícia, inclusive da polícia norte-americana, em identificar esses usuários, né, identificar de onde partem essas ofensas aos bens jurídicos protegidos. E aí, nesse caso, a gente já fala de tráfico de pessoas, inclusive. Tem umas coisas horríveis na Deep Web, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, assassinatos por encomenda. É uma zona da internet que eu não recomendo que se entre, mas é interessante para quem precisa pesquisar. Então, gente, é preciso que, diante desses fatos, que se tenha uma noção dessa questão da globalização
da globalização na sociedade, da modernização, do incremento dessas novas tecnologias e como isso influencia no direito. E essa é a grande questão agora. Se o direito é o espelho da sociedade, nós vamos precisar editar nossas leis, criar nossas normas para acompanhar esses relacionamentos, né? Para regulamentar essas relações. Então a dificuldade é muito grande por um motivo. A sociedade é dinâmica, a aceleração do crescimento é muito maior do que a da edição das normas. Então essa é a nossa grande preocupação, para que nós possamos continuar as investigações jurídicas e tentar fazer as adaptações necessárias para essas questões, né? E agora, quando nós falamos em aumento dos crimes nesse sentido, e não só dos crimes praticados pela internet, mas de uma mudança social que alterou todo um contexto criminológico, nós temos que pensar também em acompanhar essas questões para proteger os nossos bens jurídicos, né? Por isso que as questões legislativas hoje estão tão debatidas na área penal. A violência tem aumentado no trânsito, a violência tem aumentado contra as mulheres, a violência tem aumentado contra os idosos, contra o meio ambiente, com as questões digitais. E isso tudo nos preocupa e isso tudo tem movimentado o judiciário, tem aumentado o legislativo, na verdade, para se buscar uma tutela para essa questão desses novos bens jurídicos. Parece que já há uma pergunta sobre o tema, vamos já liberar? Expansão do direito penal é um efeito da modernidade? Essa questão da expansão do direito penal é uma teoria apresentada pelo espanhol Silva Sanches. É exatamente isso que eu falei agora há pouco. Quando ele fala em expansão do direito penal, ele fala exatamente na inflação legislativa penal, no crescimento do direito penal para proteger certas demandas, sejam elas novas, sejam elas ressignificadas dentro de um contexto social. Mas a preocupação do Silva Sanches é exatamente que essa expansão do direito penal ela não tem uma solução efetiva dentro do direito penal. Ela traz algumas questões paliativas, né? Então, trazendo agora para o nosso contexto, é exatamente o que tem acontecido no Brasil. A gente percebe que a criação de novas leis penais, o enrijecimento de penas já existentes é uma realidade nossa, e isso é preocupante, porque se sabe que o direito penal ele não tem um efeito mágico, ele não tem um efeito pedagógico, nem é essa a sua missão, né? Então, trazer o direito penal como panaceia primária para a resolução dos nossos problemas diários é muito complicado e pode, inclusive, tirar a legitimidade do direito penal nessas questões. E aí, como eu posso esclarecer isso melhor como exemplos? O tratamento das novas questões sociais, elas devem ser vistas de modo que deixemos o direito penal como verdadeiramente ele deve ficar, como última ratio, como última alternativa. Então, esses problemas sociais eles devem ser analisados para serem resolvidos de outras formas, por outros meios. A gente sabe que há as instâncias de controle social, a família, a igreja, a escola, e aí entra o Estado, e aí entra o direito para a proteção desses bens jurídicos. Só que quando entra o direito, deve-se pensar na entrada do direito como um todo, ainda não no direito penal. Há o princípio da subsidiariedade, o princípio da fragmentariedade, que nós falaremos um pouco mais sobre isso hoje. Mas para adiantar, o direito penal ele deve ser deixado por último. Só depois que todos os outros ramos do direito forem analisados, forem chamados e forem declarados insuficientes,